Olá, boa tarde. O relatório final da CPI da Covid vai ser votado no dia 20 de outubro. A data foi anunciada hoje pelo presidente da comissão. Hoje, os senadores ouviram o empresário Otávio Facuri, investigado por financiar a propagação de informações falsas durante a pandemia. A Polícia Federal faz buscas na sede da empresa Global Gestão em Saúde, suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos sócios também é dono da Precisa Medicamentos, alvo da CPI da Covid. E ainda, o aumento do trabalho informal ajudou a diminuir o desemprego no Brasil no trimestre encerrado em julho. O preço dos materiais de construção volta a subir em setembro. A Amazônia perde em 36 anos uma área de vegetação equivalente ao território do Chile. Ministros do meio ambiente de 40 países se reúnem na Itália antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é condenado numa investigação de financiamento ilegal de campanha. E a justiça americana suspende a tutela do pai de Britney Spears sobre a vida e as finanças da estrela da música pop. O Jornal Hoje está começando. A taxa de desemprego caiu 1 ponto percentual e fechou o trimestre encerrado em julho em 13,7%. Houve uma melhora sim, mas ainda temos 14 milhões de brasileiros sem trabalho. E o que mais colaborou aí para a redução do desemprego foi o crescimento da informalidade, né, gente? Que é o trabalho quase sempre precário e mal remunerado. Alexandre teve que se reinventar aos 55 anos, fruto da necessidade. Perdeu o emprego numa agência de promoção e eventos, que fechou durante a pandemia. Além do bolo, eu faço salgadinhos, que é coisa que eu faço já desde muito tempo, que muita gente gosta dos meus salgadinhos. Eu sinto falta de produzir mais, então isso que eu estou querendo, trabalhando em casa, produzir mais. A informalidade segue como um dos principais motores do mercado de trabalho no Brasil. A taxa chegou a 40,8% da população ocupada. São 36 milhões e 300 mil brasileiros trabalhando sem carteira assinada, CNPJ ou remuneração fixa. Um crescimento em relação ao que o IBGE verificou no trimestre de fevereiro a abril e maior também que o registrado no mesmo período do ano passado. Em um ano, 5 milhões e 600 mil pessoas passaram a ganhar a vida na informalidade. A tendência, no início da recuperação, é a volta da economia justamente por esse setor mais flexível, que é o informal. Mas o informal no Brasil ele não vai acabar, não vai perder a importância que ele tem devido às características do nosso mercado de trabalho. O trabalho por conta própria foi o tipo de ocupação que mais cresceu nos últimos meses. Outro tipo de trabalho que bateu recorde foi o doméstico. Os aumentos no trimestre e na comparação anual foram os maiores de toda a pesquisa do IBGE. A PNAD mostrou também que, pela primeira vez, desde o trimestre encerrado em abril de 2020, o nível de ocupação ficou acima de 50%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada. O trabalho com carteira assinada também cresceu, com mais 1 milhão de pessoas contratadas. No geral, o desemprego recuou 1 ponto percentual. Passou de 14,7% no trimestre que terminou em abril para 13,7% entre maio e julho, voltando praticamente ao mesmo patamar do mesmo período do ano passado. Mas a população sem trabalho ainda é grande. 14 milhões e 100 mil brasileiros. O avanço da vacinação e a reabertura de alguns setores da economia fizeram com que mais brasileiros saíssem em busca de trabalho. Com isso, diminuiu o número dos chamados desalentados, as pessoas que tinham desistido de procurar emprego. Só que a retomada é aos poucos. Tem muita gente trabalhando menos horas do que poderia, um recorde na série. E ganhando menos também. É que o rendimento não vem acompanhando o crescimento no emprego. Um trabalhador brasileiro ganha, em média, R$ 2.508 por mês. Menos do que ganhava no trimestre anterior e menos ainda do que um ano atrás. Quando o desemprego está muito baixo, o salário fica pressionado e ele sobe mais.
Agora a gente está no outro lado da moeda, que é quando o desemprego está muito alto e o salário acaba caindo. A tendência nos próximos meses é uma queda da taxa de desemprego acompanhada de um crescimento mais baixo ou até mesmo de redução dos salários. O Banco Central admitiu hoje que a meta de inflação neste ano não vai ser cumprida. A estimativa agora é de uma inflação de 8,5% em 2021, bem acima do limite máximo da meta deste ano, que é de 5,25%. Segundo o Banco Central, essa previsão é resultado do aumento do preço das commodities, como alimentos, petróleo, da crise energética, com o aumento da conta de luz, e da recuperação da atividade econômica com o avanço da vacinação. Um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados cria um auxílio para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha. Pela proposta, o intervalo entre as parcelas pagas deve ser de até 2 meses e o valor do benefício deve ser de pelo menos a metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Se o projeto entrar em vigor, terão direito a esse auxílio de gás, esse auxílio gás, por exemplo, pessoas que são inscritas no cadastro único ou que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do gás de cozinha na terceira semana de setembro era de R$ 98,70. O texto do projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para a sanção da presidência. E a Petrobras anunciou que vai destinar 300 milhões de reais para um programa de compra de gás de cozinha. Esse programa é voltado para famílias de baixa renda, famílias pobres. Ao vivo do Rio de Janeiro, a Marina Araújo traz mais detalhes para a gente. Oi, Marina. Oi, Maju, boa tarde a todos. Olha, esse programa social ainda está em fase final de estudo. A Petrobras não divulgou qual será o critério para a escolha dessas famílias beneficiadas. A gente sabe que serão aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do programa é contribuir para o acesso dessas famílias, principalmente ao gás de cozinha, que está caro, Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do gás de botijão na terceira metade de setembro era de R$ 98,70 e o valor máximo chegou a R$ 135. Em nota, a Petrobras divulgou que o Conselho de Administração da companhia aprovou 300 milhões de reais para esse programa, que terá duração de 15 meses. A Petrobras também divulgou que está buscando parceiros para esse projeto, para ampliar o valor a ser investido. E ressaltou que essa iniciativa se justifica pelos efeitos da situação de emergência por conta da pandemia. Esse anúncio desse programa social acontece justamente na semana que o presidente da estatal, o Joaquim Silvio Luna, disse que não cabe à empresa subsidiar o gás de cozinha e que esse seria um tema de governo. Para alguns especialistas, como o professor de economia da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan, essa ação da Petrobras nesse momento poderia sinalizar para o mercado algum tipo de interferência política na empresa. Vamos ouvir. Como uma empresa estatal, como uma empresa que atua no mercado liberalizado, com concorrência, não cabe fazer política, política assistencial. Essa medida não é coerente com o discurso anterior. Então, eu acho que passa uma imagem de que teve interferência, que a Petrobras está cumprindo um papel político. A gente fala agora de um acidente grave. 12 pessoas morreram nesse acidente entre uma carreta bitrem, um ônibus e uma van no sul da Bahia. Foi ontem à noite no distrito de Mundo Novo, que fica perto de Eunápolis. A Kátia Petersen conversa conosco agora, fala sobre os feridos. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente ao Hospital Regional de Eunápolis, para onde os 22 feridos foram trazidos. 11 pessoas já tiveram alta, 6 continuam internadas aqui e outras 5 foram transferidas para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, que fica a 65 quilômetros aqui de Eunápolis. Entre elas, uma criança que teve traumatismo craniano e está em estado gravíssimo. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 8 horas da noite na BR-101, na altura do distrito de Mundo Novo, aproximadamente 16 quilômetros aqui de Eunápolis. A batida envolveu um
ônibus, uma van e uma carreta bitrem que transportava toras de eucalipto. Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal que em uma curva, o último vagão dessa carreta bitrem tombou e acabou desprendendo. As toras de eucalipto atingiram o ônibus e também a van, que estava no sentido contrário da pista. O ônibus fazia a linha Itacaré-Porto Seguro, já a van ia para Itabuna. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele já foi identificado e é aguardado pela polícia para prestar depoimento. O trânsito no trecho da BR-101 só foi liberado agora pela manhã. Esse acidente foi entre uma curva e uma ponte. Eu conversei com o marido de uma das vítimas, o Alessandro, me contou que a mulher dele, Luciene, foi a Itabuna visitar a mãe e ele estava muito emocionado. Vamos ver. Meu irmão mandou óleo para mim, ó, Alessandro, entendeu? Teve um acidente feio perto de Onápolis, sua esposa pegou o ônibus que hora? Eu falei às 4h30. Aí foi e falou, teve um acidente feio. Aí eu falei assim, ó, meu pai, minha esposa morreu. Eu vim desesperado, peguei meu carro e vim desesperado. Eu cheguei aqui, eu reconheci que era ela que tinha morrido. Eu falei agora há pouco que o motorista é aguardado para prestar depoimento. A informação é que ele deve se apresentar amanhã aqui na Polícia Civil em Eunápolis. A empresa dona da carreta bitrem declarou que a causa do acidente foi uma falha mecânica e que está prestando todo o apoio às famílias das vítimas. Portanto, são 12 mortos nesse acidente gravíssimo aqui no sul da Bahia, Maju. 22 feridos, 11 pessoas ainda continuam internadas, entre elas uma criança que está em estado gravíssimo. Maju. Kátia, obrigada. A gente torce para a recuperação desses feridos e da criança. Obrigada pelas informações. Em São Paulo, o motorista de um caminhão morreu depois de bater em um guindaste e uma mureta, isso no Rodoanel. Com o impacto, a carga de tábuas de madeira foi jogada contra a cabine. O acidente foi hoje de madrugada, por volta das 4 horas. 2 pistas ficaram interditadas por toda a manhã para a retirada da carga, a limpeza da pista e para o trabalho da perícia. O congestionamento no Rodoanel e nas rodovias próximas passou de 20 quilômetros. Em Salvador, várias unidades de saúde amanheceram com longas filas de pacientes em busca de atendimento pelo SUS. Por causa da pandemia, a demanda por outros tipos de consultas e de exames cresceu bastante. Para uma madrugada na fila, travesseiro, esteira e café. Foi assim que Rejane se preparou para conseguir uma senha e marcar uma consulta médica. Uma saga que começou às 3 da tarde de ontem. Consegui, depois de todo sofrimento, eu consegui, porque 3 horas da tarde eu tô aqui, sem comer, sem tomar café, sem tomar banho. Neste centro de saúde, no Pelourinho, em Salvador, uma multidão madrugou para conseguir atendimento. Este vídeo, feito antes mesmo do dia amanhecer, mostra bancos e cadeiras para guardar lugar na fila. Tinha mais de 20 cadeiras guardando lugar. É um absurdo, né? Foi um início de manhã tumultuado, com brigas e muita discussão. A senhora não tá, eu cheguei, Em apenas 1 hora, acabaram as senhas para atendimento. E ainda assim, muita gente voltou para casa sem conseguir uma vaga. Aqui nessa policlínica conveniada pelo SUS, há atendimentos para ultrassonografia, fisioterapia e ortopedia. Mas a maior procura é pelo serviço de ortopedia. Toda quinta-feira são abertas pelo menos 50 vagas. Mas ainda assim, é preciso madrugar para tentar conseguir uma delas. 2h30 da manhã. Eu saio de casa me arriscando mesmo, com medo. Inclusive, quando eu vinha um carro, parou de de mim e a gente fica nessa vida aqui. Dona Valdeci faz tratamento para artrose. Por causa da pandemia, passou 1 ano e meio sem atendimento. E há 3 meses vem tentando marcar uma consulta com um ortopedista. Eu vinha tentando marcar no posto, ia nos postos, chegar no posto não tinha. Particular, eu ia, mas não tinha condições de pagar. Aí voltava. Aí quando foi essa semana, a menina falou comigo que aqui estava marcando. Aí hoje eu vim para poder conseguir. Em outras unidades de saúde, mais problemas. Nesta, foram 45 vagas oferecidas para ginecologista, que acabaram em menos de meia hora. Eu pensei, não tem mais vaga para ginecologista. Voltar para casa, ser a consulta marcada. Sentindo dores, necessitando com urgência de um ginecologista. 6 meses lutando, toda vez que eu venho eu não consigo. Dificuldade também para quem precisava apenas de uma receita médica. Já venceu a data já.
Aí quando vem essa data, a gente vem aqui para marcar. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece o problema. Tem um represamento muito grande de exames e consultas de pessoas que ficaram com medo de ir às unidades de saúde durante a pandemia, e você ainda tem um extra de pessoas que deixaram de pagar o plano de saúde e vieram para o sistema público de saúde. Já vamos acelerar aí para, no máximo, 15 de novembro, estar inaugurando as 2 policlínicas que ajudam nessa questão dos exames e consultas. Esperança para muita gente que tem sofrido com as longas filas. A gente não tem tempo de ficar todo dia passando aqui no posto. Ainda quando chega aí, ainda é mal atendida. No máximo 15 de novembro, a inauguração da Policlínica, de 2. Agora, os números atualizados da pandemia, segundo o balanço do consórcio de imprensa com as secretarias, as médias de casos e de mortes estão em estabilidade aqui, que é a variação de até 15% para mais ou para menos. Primeiro, a média de casos, que fechou em 16.455 novos registros por dia, 6% a mais na comparação de 2 semanas. Já a média de mortes está em 544 óbitos por dia, 7% a menos em 2 semanas. Há 16 dias, mais de 500 pessoas morrem diariamente de Covid no Brasil. A gente torce para que a queda continue e a gente volte lá a ter menos de 500 mortes por dia, como no começo deste mês de setembro. O país chegou a essas médias depois de registrar, de terça para quarta, 643 mortes e 16.405 novos casos. No total, até agora, são 596.163 vidas perdidas e temos 21.397.798 casos confirmados. No mapa, agora, a situação pelo país. Ceará está aparecendo aqui na cor cinza, porque não informou os dados até às 8 da noite, quando o consórcio fecha esse boletim. 4 estados e o Distrito Federal registraram alta na média de mortes e em estabilidade ficaram 6 estados. Temos 15 estados que apresentaram queda, tá? Aqui no nosso mapa. E o desembargador do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, o Paulo Rangel, da Terceira Câmara Criminal, decidiu suspender os efeitos daquele decreto municipal que exigia o chamado passaporte de vacinação para entrada em alguns locais como academias, cinemas e teatros. A decisão que determina a suspensão do passaporte da vacina é liminar e atende ao pedido de uma aposentada que entrou na justiça alegando que sua liberdade de circular pela cidade livremente estava limitada. O desembargador Paulo Rangel, da Terceira Câmara Criminal, concedeu habeas corpus coletivo para que o decreto seja cassado. No texto, o desembargador diz que o decreto divide a sociedade em 2 tipos, os vacinados e não vacinados. Paulo Rangel determina que, além do prefeito Eduardo Paes, os secretários da Polícia Militar, da Polícia Civil, o comandante da Guarda Municipal, o superintendente da Polícia Federal e o comandante militar do Leste sejam comunicados com urgência. Com a decisão liminar, a partir de agora, não é mais obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para entrar em locais públicos da cidade, como academias, cinemas, museus e teatros, por exemplo. A Prefeitura do Rio disse que vai recorrer da decisão e afirma que a exigência do comprovante era uma forma de estimular a vacinação. O chamado passaporte da vacina começou a ser exigido no dia 15 deste mês em locais de uso coletivo. Depois da obrigatoriedade do documento, o número de pessoas que procuraram os postos para tomar a primeira dose aumentou 82%. A solicitação de passaporte vacinal para entrada em locais públicos é absolutamente estratégica, correta e adequada. Todos nós defendemos que isso seja aplicado numa realidade ainda como a nossa. O passaporte sanitário, que muitos municípios, algumas centenas de municípios aqui no Brasil estão adotando, e fora do país também, tem como objetivo restringir o acesso de pessoas a locais fechados, locais públicos, shows, espetáculos, que é uma medida em termos de controle sanitário extremamente efetiva num cenário de exceção, como nós estamos vivenciando com a pandemia.
Agora, os últimos números da vacinação, também reunidos pelo consórcio de imprensa com os estados, 461.447 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas, 1.031.682 segunda dose ou dose única e 71.037 a dose de reforço. No total, foram 1.564.166 os vacinados. E até agora, 145.989.521 brasileiros receberam a primeira dose, o equivalente a 68,44% da população. 89.995.594 estão completamente vacinados, o que equivale a 42,19%. E 821.367 tomaram a dose de reforço, 0,39% da população. Os mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde mais escuro aqui no mapa. 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere no site g1.com.br/coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica afirmando que as vacinas contra a Covid podem ser aplicadas até ao mesmo tempo que outras vacinas, sem qualquer intervalo obrigatório. E hoje foi lançada uma campanha nacional de multivacinação para menores de 15 anos. De amanhã até o fim de outubro, 18 tipos de vacinas vão estar disponíveis em mais de 45 mil postos espalhados pelo país. Esse é um esforço para aumentar os números de vacinação que começaram a cair lá em 2015. Tem que vacinar para não ficar doente. Os pais do Leonardo, de 7 anos, não perdem os prazos das vacinas dele. Desde o teste do pezinho até hoje, nós temos todas as vacinas, né? Tá todo preenchido. Mas cada vez tem menos crianças como o Léo com as vacinas em dia. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2015, a cobertura vacinal vem diminuindo no país e piorou com a pandemia. Todas as vacinas ficaram abaixo da meta. A BCG, por exemplo, que protege da tuberculose pulmonar, até ultrapassou o público esperado em 2015. O índice começou a cair e no ano passado não chegou a 74%. A vacina contra a poliomielite, que tinha taxa de 98% em 2015, foi para quase 76% em 2020. A vacinação contra a hepatite A diminuiu de 97% em 2015 para menos de 75% no ano passado. O Ministério da Saúde aponta algumas causas para essa redução, como a disseminação de notícias falsas que questionam a eficácia e a segurança das vacinas. E a ideia errada de que não é preciso se imunizar contra doenças que estão controladas. Além, claro, das dificuldades causadas pela pandemia. A campanha nacional de multivacinação lançada hoje é para estimular a atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos de idade. Começa amanhã e vai até o dia 29 de outubro. Serão mais de 45 mil postos em todo o país para aplicação de 18 vacinas. O Ministério reforça a importância de mães, pais e responsáveis manterem a proteção das crianças e dos adolescentes em dia. Tem que ser vacinado. São doenças com extrema letalidade. Letalidade de 15%, 20%, dependendo da idade, da situação, 30%. Febre amarela, 50%. São doenças que realmente matam. Matam crianças, matam bebês. Essas fake news que ficam espalhando. A vacina do sarampo ela surgiu na década de 60. Se tivesse algum risco, todos nós já saberíamos, não tem risco nenhum. As vacinas podem ser aplicadas junto com as doses contra a Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou ontem uma nota técnica atualizando as orientações sobre isso. A conclusão é que vacinas contra o coronavírus podem ser administradas simultaneamente com as demais vacinas ou em qualquer intervalo. A principal mensagem hoje é da importância da campanha de vacinação além Covid, né? A gente tem batido muito ao longo dos últimos meses da importância da vacinação Covid, de retornar para a segunda dose, mas é importante destacar que existem outras campanhas e a gente precisa ter muita atenção a elas.
Vacinemos, gente. Olha, dentro dessa campanha, o Ministério escolheu o sábado, 16 de outubro, como o chamado dia D de dado, mas podia ser dia V de vacina, que é quando há uma mobilização adicional para vacinar o maior número possível de crianças e adolescentes. 16 de outubro, então. E os médicos alertam para o risco de um surto de sarampo exatamente por causa da baixa cobertura vacinal. Isso em um momento em que a circulação de pessoas vem aumentando. O número de casos de sarampo caiu durante a pandemia porque as pessoas se isolaram, usaram máscaras, cuidaram da higiene das mãos. Mas é a vacinação que pode fazer uma diferença maior neste momento. A procura pela imunização contra a Covid continua intensa. Mas na sala das outras vacinas, só de vez em quando se ouve um chorinho. O sarampo é uma doença infecciosa que vem aparecendo com destaque no radar do Ministério da Saúde. A doença chegou a ser considerada eliminada do território brasileiro, mas voltou a provocar surtos por aqui em razão de queda na cobertura vacinal. A meta de cobertura é de 95%. Só que no ano passado, a primeira dose da vacina contra o sarampo alcançou menos de 80% do público-alvo. E a segunda dose, menos ainda, ficou próximo de 60%. Eu vou pedir a moça para olhar aqui no meu cartão, que se tiver faltando eu tomo ela sim, que eu vou saber que é uma segurança para mim. O sarampo pode provocar febre, tosse, irritação nos olhos, no nariz e mal-estar intenso. Também costumam aparecer manchas vermelhas pelo corpo. Segundo os médicos, é uma doença grave e que pode matar. Com o perigo ainda rondando por aí, a Dayana está sempre consultando a equipe de saúde do bairro. Meus filhos, os dois, têm toda a vacina em dia, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então é melhor prevenir. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019 houve mais de 20 mil casos confirmados de sarampo no Brasil. No ano passado, 8.448 casos. E até agosto deste ano, foram 552 registros da doença. Para este imunologista, o que explica a queda acentuada nos casos, mesmo com a vacinação abaixo do esperado, é o efeito das medidas sanitárias adotadas na pandemia, como distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras. Mas ele alerta que só a vacinação pode, de fato, impedir o avanço da doença. Diminui o risco de transmissão de sarampo e de todas as outras doenças respiratórias, transmissíveis por via respiratória. Isso foi o que nós vimos ao longo desse período da pandemia. Mas nós temos que nos preparar agora para o retorno, em que as pessoas voltam a ter hábitos de convívio comunitário e sem uma cobertura vacinal satisfatória. É perigoso para todo mundo. Essa vacina é muito eficiente. A dona Judite sabe que contra o sarampo só a vacina funciona. E andava preocupada, porque o neto Iago, de 13 anos, deve voltar para a aula presencial a qualquer momento. Na saída do posto de saúde, caderneta de vacina em dia, o coração de vó ficou mais sossegado. Bem mais tranquila, bem mais. Por quê? Porque já está assim, imunizado, né? Está tudo em dia, tudo ok. Noticiário Internacional agora, termina hoje o esquema de ajuda financeira do governo britânico para as pessoas que não puderam trabalhar por causa da pandemia. Esse plano ajudou a proteger milhões de empregos no Reino Unido. O auxílio emergencial britânico já foi descrito como uma ponte sobre a incerteza. O governo estima que ao longo de 1 ano e meio, a ajuda segurou o trabalho de 2 milhões de pessoas. O Reino Unido começou bancando 80% do salário de quem não podia trabalhar de casa. No auge, o esquema cobriu 1/3 dos trabalhadores. Conforme a situação melhorou, o governo passou a pagar 60% e os patrões 20%. Mais de 11 milhões de trabalhadores chegaram a receber ajuda. Hoje, o auxílio emergencial ainda cobria total ou parcialmente perto de 1,5 milhão de pessoas. O ministro da Economia falou do orgulho imenso que sente pelo esquema, mas Rishi Sunak acha que esse é o momento certo para parar com a ajuda. O Reino Unido registrou um recorde de 1 milhão de vagas de emprego. A economia cresceu acima do previsto e o governo diz que os britânicos agora estão fora das garras da pandemia. O fim do auxílio emergencial é uma interrogação na economia britânica. O Banco da Inglaterra prevê um pequeno aumento no desemprego, mas o governo acha impossível estimar quantos vão perder o trabalho. Outra preocupação é que alguns passem a trabalhar menos horas do que eles gostariam. As empresas, sobretudo de turismo, pediram para o governo prolongar a ajuda. A Alemanha, por exemplo, manteve o auxílio para trabalhadores de setores mais atingidos pela pandemia. O governo britânico se preocupa com os gastos. Já investiu 70 bilhões de libras para criar essa rede de segurança. O Reino Unido viveu a pior crise econômica em 99 anos.
Mas a taxa de desemprego subiu muito pouco. Por enquanto, nem passa de 5%. Ainda falando sobre o Reino Unido, as filas em postos de combustível continuam por lá e motoristas chegam a esperar horas para conseguir abastecer. Ministros britânicos repetiram diversas vezes esta semana que a situação está se normalizando, mas na prática o problema persiste pelo 6º dia seguido. A associação, que representa 2/3 dos mais de 8.300 postos no Reino Unido, disse que não há sinais de melhora. 27% dos postos associados estão sem combustível. A crise de desabastecimento começou na semana passada por causa da falta de caminhoneiros no país, mas houve uma corrida dos motoristas aos postos, o que aumentou a demanda por combustível. O presidente da Associação dos Postos Independentes disse que a procura continua alta e o alerta sobre o possível aumento de preços. E donos de fábricas no Nordeste da China disseram que seus negócios não vão sobreviver se as autoridades continuarem com cortes de energia que afetaram a região nos últimos dias. O Nordeste da China enfrenta a pior crise de energia em anos, com interrupção no fornecimento, principalmente em 3 províncias onde vivem quase 100 milhões de pessoas. Desde a semana passada, mais de 100 empresas com negócios que vão da fabricação de componentes eletrônicos à mineração de ouro notificaram os mercados sobre suspensões de produção. A escassez foi desencadeada por um aumento no preço do carvão, que abastece cerca de 2/3 da geração de energia da China. Uma juíza de Los Angeles livrou a cantora Britney Spears da tutela do pai, que há 13 anos controla a vida e as finanças da estrela do pop. A gente vai para Nova York falar sobre isso com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, porque essa história provocou uma comoção danada entre os fãs da cantora e a gente quer saber como é que fica a situação da Britney daqui para frente. Oi, Ismar. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todos. A Britney Spears está a um passo de ser dona da própria vida. A juíza suspendeu a tutela do pai e agora ela tem apenas um tutor temporário, que é um contador indicado pelo próprio advogado dela, que vai cuidar das finanças. No próximo mês, no dia 12 de novembro, tem uma nova audiência que pode decidir pela retirada completa de tutores. A juíza tomou essa decisão porque considerou que a situação de Britney é insustentável e é um ambiente tóxico. Britney Spears está sob tutela desde 2008. Ela perdeu o direito de decidir sobre a própria vida. Em 2019, fãs criaram uma campanha chamada Britney Livre, que teve repercussão internacional. Agora eles e artistas do mundo inteiro estão comemorando. Entre várias personalidades que se pronunciaram estão as cantoras Cher, Vanessa Carlton e também LaToya Jackson, que postaram mensagens de apoio em redes sociais. A Britney Spears quer se casar, ela está noiva do atleta e modelo iraniano Sam Asghari. Essa decisão era para ser tomada apenas em janeiro do ano que vem. Britney Spears pediu que o processo fosse acelerado e conseguiu. Bem, e agora ela está esperando o que vem pela frente, né? Porque o processo ainda não terminou, mas a retirada da tutela do pai é com certeza o passo mais importante até agora. Os fãs comemoraram e foram às ruas de Los Angeles em passeata na campanha pelo fim da tutela. Martino disse que o que estava acontecendo com Britney na frente do mundo inteiro era inaceitável. O pai dela, James Spears, tinha o controle sobre a vida e as finanças da cantora há 13 anos. Ela tem uma fortuna estimada em 60 milhões de dólares, o correspondente a mais de 300 milhões de reais. A tutela foi decidida pela Justiça em 2008, depois que a cantora chocou o mundo com atitudes que levantaram dúvidas sobre a sua saúde mental. Ela raspou a cabeça e teve atitudes de enfrentamento com paparazzi. Na época, Britney passava por uma fase difícil com a morte de uma tia, se divorciava do então marido Kevin Federline e brigava na justiça pela guarda dos filhos. Numa audiência em junho deste ano, ela afirmou que a tutela era abusiva e constrangedora e alegou que foi obrigada a tomar medicamentos, forçada a fazer trabalhos contra a vontade e impedida de ter filhos. No início deste mês, o pai dela, James Spears, desistiu da tutela e pediu para continuar apenas numa fase de transição, mas a juíza de Los Angeles o afastou completamente.
O advogado da cantora, Matthew Rosengart, reconheceu a importância da campanha dos fãs e agradeceu a eles. Ontem, após a decisão judicial, Rosengart disse que era um ótimo dia para a justiça e que havia motivos para se comemorar. Ele afirmou ainda que Britney enfrentou um pesadelo orquestrado pelo pai e outras pessoas. E disse que a cantora está muito satisfeita e grata aos fãs. Britney Spears começou a carreira ainda na infância, no teatro e na televisão. E foi um dos maiores sucessos de sua geração. Ganhou fama internacional ainda na adolescência, batendo recordes de vendas de discos na virada do ano 2000. A cantora agora está com 39 anos. Kevin Wu, que participou ativamente da campanha pelo fim da tutela, acredita que a decisão da justiça seja resultado da conscientização do público sobre o caso. Jennifer Preston disse que agora os fãs torcem para que a decisão final saia na próxima audiência, no dia 12 de novembro, e que Britney esteja livre de tutela antes de completar 40 anos. E um médico ginecologista foi preso em Anápolis, no interior de Goiás, suspeito de abusar de 3 pacientes. Logo depois da prisão, mais de 20 mulheres procuraram a polícia para denunciá-lo pelo mesmo crime. Até agora, 26 mulheres foram ouvidas na Delegacia da Mulher, em Anápolis, que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Elas denunciam o médico ginecologista e obstetra Nicodemo Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, por violação sexual. Segundo a polícia, o médico foi condenado pelo mesmo crime no Distrito Federal, mas como era réu primário, ele não foi preso. Aqui em Anápolis, os abusos foram dentro do consultório. Na maioria das vezes, as mulheres não podiam entrar acompanhadas durante as consultas. Essa paciente conta como foi o atendimento. Começou a elogiar os meus olhos, começou a falar do meu órgão sexual, que era pequeno e que era o sonho de toda mulher. Começou a perguntar como estava a minha libido. Não, tá normal. E o seu parceiro, ele te consegue satisfazer sexualmente? Isso tudo com os 2 dedos introduzidos na vagina. E ele fazendo manipulações, e aquilo eu me senti assim, eu não consegui nem respirar no momento. É uma situação que a gente nunca espera que vai acontecer. Essa outra paciente conta que fez o pré-natal com o médico. Depois do parto, precisou de acompanhamento por causa de problemas hormonais. Quando ele começou a me tocar, tirou a minha camisola e começou a passar a mão pelo meu corpo. Foi a partir desse momento que eu vi que não era algo que o ginecologista deveria fazer. O médico foi preso no consultório que fica dentro desta clínica particular. Do lado de fora, muitas mulheres aguardavam para ser atendidas pelo profissional. Busca e apreensão e mandado de prisão contra o senhor. Nós estamos aqui para cumprir. A polícia apreendeu também o celular, pendrives, tablet e os computadores, que agora estão sendo periciados. Nicodemo Júnior, que tem permissão para atuar em Goiás, Paraná, Pará e Distrito Federal, está preso preventivamente e deve responder por importunação sexual, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Em nota, o advogado do médico disse que, até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos processuais na íntegra, que o médico em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento com cunho sexual. E ainda que dezenas de pacientes do Dr. Nicodemos ligaram para familiares do médico assustadas com o acontecimento e se prontificando em prestar depoimento em favor do profissional. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás vai apurar o caso e a conduta do médico. Nicodemos também já foi denunciado no Paraná, mas o caso foi arquivado. Essa vítima do Paraná, eu conversei até por telefone com ela, ela informou que existiam várias outras vítimas, porque ele atuou em várias cidades do interior do Paraná, mas que não registraram ocorrência. Aqui na cidade de Anápolis eu conversei com outras 2 vítimas que também preferiram não registrar ocorrência por medo, até por ser um médico, por achar que talvez não iria dar em nada, e também por ser um crime contra a dignidade sexual, que é um crime que às vezes aflige a vítima até falar, não é fácil falar sobre isso, né? O Instituto da Mama, lá de Anápolis, que é o lugar onde o médico foi preso, disse que o ginecologista alugava uma sala e que não tinha conhecimento das denúncias. Uma mulher vítima de violência doméstica em Brasília fingiu ligar para uma pizzaria para pedir socorro à polícia. O agressor foi preso em flagrante. Polícia Militar de Emergência,
Polícia Militar de Emergência. Me passa o endereço, senhora. Casa Branca, né? O sargento João Alcântara, da Polícia Militar, foi quem atendeu a ligação. Quem pediu ajuda no 190 era uma mulher de 39 anos, que, segundo a polícia, sofria ameaças do companheiro há dias. O policial afirma que já atendeu ligações assim e que reconheceu de imediato que não era um trote. Eu senti pela voz dela que ela estava com dificuldades. E aí eu pedi logo o endereço, porque muitas vezes acontece da pessoa ligar e não ter tempo nem de passar o endereço. Aí eu pedi logo para ela passar o endereço, confirmei o endereço para que não houvesse dúvidas, e aí eu vi que se tratava de uma situação, de uma ocorrência de violência contra a mulher. Aí eu fiz contato com o nosso supervisor lá, que de pronto já passou para o pessoal do despacho para poder agilizar o atendimento. A equipe que chegou ao local na terça-feira prendeu o agressor em flagrante. Eles estavam juntos há 10 anos e têm 2 filhos. O agressor estava com uma faca de cozinha e dizia à vítima que iria matá-la. Ela contou que as agressões verbais, tapas e puxões de cabelo começaram no domingo. Ele estava muito nervoso, né? Não estava conseguindo sequer falar direito, né? Abraçada a criança no colo. E ela me relatou que ela estava sendo ameaçada, que esse homem estava amolando uma faca na frente dela. De janeiro até agosto deste ano, foram registrados no Brasil mais de 46 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No ano passado, foi registrado um chamado de violência doméstica por minuto no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa psicóloga, especialista em relacionamentos abusivos, afirma que é preciso, sempre que possível, falar sobre as agressões com pessoas de confiança. É muito importante que essa mulher tenha uma rede de apoio, ou seja, que ela comunique vizinho, ou uma amiga, ou um familiar, que ela está vivendo uma relação abusiva, né? Que ela pode estar correndo risco e que, eventualmente, ela pode precisar de socorro. E você pode usar o 190, né? Que é o número da polícia, o 180, que é para atendimento específico a mulheres. Existe a delegacia online, né? Você pode fazer BOs online, por exemplo. Que perspicácia da vítima, né? Na situação de tensão ali, que sensibilidade do policial. Parabéns. E um importante acervo de arte popular ganhou um abrigo bem mais seguro lá no Rio de Janeiro. O Museu do Pontal, que enfrentou uma série de inundações entre 2010 e 2020, agora tem uma sede nova. A reportagem que você vai assistir agora é da Mônica Sanches. Os violeiros, criados há 80 anos por Mestre Vitalino, recepcionam os visitantes. E o passeio pelo acervo mais importante de arte popular brasileira segue com 2.000 obras, de 120 artistas, representando todas as regiões do Brasil. É também uma viagem ao tempo do realejo, da vida simples na roça, dos retirantes fugindo da seca. As camadas populares, elas fazem uma leitura não só da história, mas também como da realidade contemporânea. Então, embora não deixem registros escritos, eu penso que as obras são o registro dessa história, e essa história é contada dos costumes, do dia a dia, do trabalho, das profissões e do lazer. Então, todos os temas que atravessam a vida brasileira, de certa forma, podem ser contemplados aqui. Reunir esta coleção foi o trabalho de uma vida. Em 1946, o francês Jacques Van de Beek veio para o Brasil esquecer o que passou como prisioneiro dos nazistas. Após a morte dele, a família continuou administrando o Museu do Pontal, que em 45 anos recebeu mais de 2 milhões de visitantes. Mas depois de 9 alagamentos, as obras corriam o risco de desaparecer debaixo d'água. O novo museu ocupa um terreno de 14 mil metros quadrados, na zona oeste do Rio, e tem no jardim mudas de 73 espécies nativas brasileiras. O projeto foi criado respeitando as normas de sustentabilidade.
O novo Museu do Pontal é resultado de uma campanha de doações que conseguiu arrecadar os recursos necessários para a construção da nova sede. E a manutenção deste espaço vai continuar dependendo da participação do público. Não existe um valor estipulado para o ingresso. Caberá a cada visitante decidir qual será a sua contribuição. A abertura para o público está marcada para o dia 9 de outubro. Com planos de muitas atividades para as crianças. A gente está preparando toda uma programação de arte, cultura popular, que envolve contação de história, apresentação de mamulengo, artistas populares dando oficinas e tudo isso gratuito. E ainda hoje, o depoimento do empresário Otávio Facuri, à CPI da Covid. E a seguir, a Amazônia perde em 3 décadas uma área de vegetação equivalente ao território do Chile. Ministros do meio ambiente de 40 países se reúnem na Itália antes da conferência sobre mudanças climáticas. E tem a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Até já. A Justiça da França condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy por financiamento ilegal na campanha para a reeleição em 2012. Segundo a Justiça francesa, a campanha do ex-presidente gastou 22 milhões de euros, o equivalente a 138 milhões de reais na conversão atual, acima do permitido pela lei eleitoral francesa. Sarkozy, que presidiu a França de 2007 a 2012, não compareceu ao tribunal e foi representado por seu advogado. Mesmo condenado a 1 ano de prisão, ele vai poder recorrer em liberdade. Em março, Sarkozy já tinha sido condenado em outro processo por corrupção e tráfico de influência. Ministros do Meio Ambiente e representantes de 40 países estão reunidos em Milão em um encontro preparatório para a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A gente fala aqui com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, lembrando, que a ativista sueca Greta Thunberg falou essa semana, chega de blá, blá, blá. O que eles estão falando, então, aí, os líderes reunidos, Bianca? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, falta cerca de um mês para a tão esperada COP26. Ela deveria ter sido realizada no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia e a pressão é enorme. O que se fala agora é o seguinte, é hora de colocar retórica e ação no mesmo trilho. Anfitrião do evento, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, disse que a transição ecológica não é uma escolha, mas uma necessidade. E foi além. Só temos 2 opções. Enfrentamos os custos da transição agora ou agimos mais tarde e pagamos o preço muito mais alto de um desastre climático. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou que a COP26 pode ser o começo do fim da mudança climática. E o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, lembrou que o presidente Donald Trump tinha retirado os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, mas frisou que agora, com Joe Biden no poder, a postura é diferente. Até sábado, ministros do meio ambiente tentam afinar discursos e abrir caminho para a COP26 em Glasgow, na Escócia. E enquanto isso, do lado de fora do evento, da chamada pré-COP, a jovem sueca Greta Thunberg e outros ativistas participaram de um protesto. Alguns manifestantes que tentaram bloquear o trânsito entraram em atrito com a polícia de choque. Olha, Greta e outros ativistas presentes em Milão entregaram a ministros uma lista com propostas para serem incluídas na agenda da COP26. E é isso, Maju. A Greta Thunberg, na terça-feira, já disse, olha, chega de blá, blá, blá. A pressão realmente é enorme. É isso, tem que partir para ação, Bianca. Obrigada. E olha, um estudo da ONG MAP Biomas, que foi divulgado hoje, afirma que a Amazônia perdeu, em pouco mais de 3 décadas, uma área de vegetação que é equivalente ao território do Chile. Os dados acendem um alerta preocupante sobre a ação do homem no bioma Amazônia. O MAP Biomas analisou imagens de satélite dos últimos 36 anos. O levantamento é inédito e revela que mais de 74 milhões de hectares de floresta desapareceram entre 1985 e 2020.
Nesse período, a perda de cobertura vegetal na Amazônia equivale a uma área do tamanho do Chile. O estudo foi coordenado por organizações da sociedade civil que atuam em 6 países amazônicos, universidades e empresas de tecnologia. O Brasil ele foi um exemplo, uma liderança nessa questão ambiental. No início dos anos 2000, quando elaborou uma série de políticas iam desde o monitoramento dessas florestas até a criação de áreas protegidas, comunidades de conservação, terras indígenas, que contribuíram para a redução do desmatamento dentro da floresta amazônica brasileira. Mas, infelizmente, esse cenário ele mudou ao longo dos anos e, a partir de 2013, esse desmatamento ele vem crescendo, e isso de forma mais intensa. Segundo o estudo, concessões de mineração, blocos de petróleo, estradas e usinas hidrelétricas geram pressão sobre a floresta. O mapeamento indica que a atividade mineradora cresceu mais de 600% em mais de 3 décadas. As informações ajudam a entender como os recursos naturais vêm sendo usados na Amazônia e quais os impactos disso sobre as mudanças climáticas. O mapeamento também sugere ações para preservar as áreas que não foram destruídas e restaurar áreas desmatadas. Em 3 décadas, o percentual de destruição quase triplicou na Amazônia. Saiu de 6% para 15% em 2020. Segundo os pesquisadores, se o ritmo da devastação continuar acelerado e chegar entre 20% e 25% do bioma, a reversão se torna mais difícil. E isso pode ocorrer ainda nesta década. A floresta vai acabar atingindo níveis, patamares de degradação que ela não vai ter mais a capacidade de se regenerar. Então, nós vamos ter perdas de serviços ecossistêmicos que vão desde a regulação climática, a questão do ciclo hidrológico, que influencia o regime de chuvas em outros biomas, não só na Amazônia, mas nos outros biomas brasileiros, nos outros países amazônicos também. Então, é preciso que essas políticas sejam implementadas de forma ágil, no sentido de reverter esse cenário de perda de vegetação na Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente mandou uma nota que diz o seguinte: o governo, cumprindo o compromisso internacional que foi anunciado na cúpula de líderes sobre o clima em abril deste ano, fortaleceu as ações de fiscalização e controle e dobrou os recursos para os órgãos de fiscalização ambiental, totalizando cerca de R$500 bilhão para ações de comando e controle. O Ministério disse ainda que contratou mais de 3.000 brigadistas temporários, além de contar com o reforço de 700 homens da Força Nacional em operação na Amazônia Legal. E em várias regiões do Brasil, bombeiros e brigadistas estão se esforçando, estão trabalhando duro para combater o fogo que destrói áreas de matas e florestas, como você tem visto aqui quase que diariamente no JH. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, esse trabalho intenso já dura 3 meses. As equipes se revezam a cada 10 dias. Imensas labaredas consomem a vegetação seca, temperatura quase sempre passando dos 40 graus. E as cortinas de fumaça que se espalham pelo horizonte. Essas são algumas das situações enfrentadas pelos militares do Corpo de Bombeiros e pelos brigadistas do IBAMA, que há 3 meses combatem os incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O esforço físico é gigantesco. As equipes dão tudo que elas têm para poder combater esses incêndios florestais. Sobe morro, desce morro, área alagada, atola no meio do campo, né? Os combatentes trabalham dia e à noite para apagar o fogo, que continua fora de controle. A maior dificuldade que nós temos é para acessar o local do foco de incêndio, né? A vegetação muito densa. Muitas vezes nós só conseguimos chegar no local com a ajuda, né, de tratores, maquinário para abrir, né, a estrada, porque a vegetação, além de alta, muito densa, cipós, espinhos, né, dificulta bastante o trabalho das nossas guarnições. Em 2020, mais de 21 mil focos de fogo devastaram quase 1/3 da área do bioma, tornando as queimadas de 2020 as piores já registradas no Pantanal. Este ano, o mês de setembro, concentra mais da metade de todos os focos registrados no Pantanal pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E para evitar o desgaste físico das equipes, a troca dos militares do Corpo de Bombeiros é feita a cada 10 dias. A cada 10 dias, nós substituímos a equipe e mandamos a equipe descansada, nova,
o efetivo de absolutamente todo o Estado participa. Essa troca é feita porque o nosso ambiente de trabalho ele é bastante difícil, estressante, e nós não conseguimos ficar muito tempo nesse ambiente. O militar precisa descansar, precisa voltar para sua tropa, ver a sua família e então voltar renovado para o novo ciclo. Nas últimas 48 horas, 274 focos de incêndios foram identificados pelos satélites do INPE no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E o desgaste físico é muito grande e esses 3 meses aí que a gente já está combatendo os incêndios e nesse mês de setembro mais intenso ainda, a gente tem que ter um tempo aí para poder colocar as nossas energias, repor as nossas energias e continuar combatendo esses incêndios. E será que vem alguma chuva para ajudar um pouco esses bombeiros, brigadistas? Será que tem previsão de chuva lá no Pantanal? Eliana, boa tarde. Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde a todos. Olha, hoje, sem previsão de chuva no Pantanal, já em outras regiões vai chover forte, com raios e trovoadas do Acre ao oeste do Piauí e até a maior parte de Mato Grosso. Agora, o risco maior de temporal está no sul do Paraná e principalmente no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O motivo é essa baixa pressão. No sudeste tem uma frente fria e possibilidade de chuva forte no centro-sul do Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. No Rio, a chuva enfraquece e na Grande São Paulo não chove hoje. Não chove na Grande São Paulo? Onde mais o tempo fica firme, Eliana? Olha, tempo ensolarado, quente e seco nessa faixa. Vale evitar o sol e se hidratar bastante. Salvador, que a gente vê aí ao vivo, sem chuva, parece até uma gota ali na lente da nossa câmera, né? Mas é a única capital do Nordeste com previsão de tempo firme de agora para frente. De manhã teve uma chuvinha por lá. No Sudeste é São Paulo, a única sem chuva, mas tem bastante nuvem. Por isso a temperatura não dispara, máxima de 25 graus. Está agradável hoje. 25 graus aqui pra gente em São Paulo. Amanhã, sexta-feira. Olha, sexta-feira com chuva forte em parte das 5 regiões do país. Risco maior de temporal onde o mapa está laranja. Então, parte de Roraima, do Amazonas e do Pará. Também zona da Mata Mineira e região serrana do Rio de Janeiro. E nessa área que pega sul de Mato Grosso do Sul e vai até o norte do Rio Grande do Sul. A pior condição amanhã no oeste de Santa Catarina. Mas a Defesa Civil de lá emitiu aviso para todas as regiões do estado, tanto hoje quanto amanhã. A chuva pode acumular entre 60 e 100 milímetros e vir com raio, ventania e granizo. Tempestades assim normalmente provocam enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra. Até domingo, a chuvarada exige atenção também de quem estiver no Paraná e no sul de Minas, onde fica Pouso Alegre. No Paraná, a região de Cascavel vai ser uma das mais atingidas. Apesar desses temporais, os primeiros dias de outubro terão pouca ou nenhuma chuva, onde estão os reservatórios de Furnas, Serra da Mesa e Sobradinho. Já em algumas capitais virá um pequeno alívio no tempo seco. Em Goiânia, ainda que com pouca chuva, pode ter essa mudança que, olha, a partir já de amanhã. Em Belo Horizonte, mais chuva hoje, um pouco menos. Amanhã e depois, domingo para e na segunda a chuva volta. Já em São Paulo, a chuva retorna amanhã e com risco de temporal até segunda-feira. E em Curitiba, que vive um racionamento de água, muita chuva entre amanhã e segunda. Olha, 70, 120, 150 milímetros em 4 dias. Que bom! Mesmo assim, a gente sabe que ainda precisa de chão para encher represa, né? Exato, Maju. Eliana, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. E com o avanço da vacinação, milhões de brasileiros sonham com dias de folga na praia ou na piscina. Delícia, né? Um respiro também para quem trabalha com a moda praia. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil espera um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado, chegando perto do volume de antes da pandemia. O sol da primavera anuncia que é tempo de praia. A água morna é um convite para o mergulho. E na areia, um desfile de tendências. Maiôs, biquínis, sungas de banho, todo mundo dando um jeito de aproveitar o cenário e a flexibilização das regras sanitárias, sem esquecer da pandemia. A gente tem que sempre vir combinando. Eu gosto de máscara, por exemplo, que seja básica, né? Que dê com qualquer biquíni, qualquer roupa. Enquanto o sol aquece os banhistas, a indústria têxtil entra no clima para faturar, renovando o guarda-roupa de quem gosta de curtir a primavera e o verão. Para esta temporada, o otimismo está em alta aqui na areia e no comércio. Depois de um 2020 cheio de restrições e pouco movimento no litoral por conta do novo coronavírus,
Este fim de ano chega com esperança para quem trabalha com a moda praia. Nas lojas, uma variedade de opções. Esta cliente não resistiu, levou 3 peças. São as cores, são os designs, a tendência, e eu gosto sempre de estar num bom estilo. Os empreendedores inovam para manter as vendas. Na vitrine, um kit para toda a família. Cada cliente a gente atende, a gente entende o tamanho, o corpo. Aqui a moda praia é sem padrões, então assim, a gente quer ver o cliente feliz, curtindo a natureza, curtindo o sol. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, o setor de moda praia tem 75 mil postos de trabalho em todo o país. Para esta temporada, a expectativa é atingir um faturamento de 10 bilhões e 800 milhões de reais, superando os 9 bilhões e 200 milhões do ano passado. Esse produto tem uma sazonalidade, 90% do consumo dele se dá no período de setembro até março, que é a temporada primavera-verão, mas com grande concentração mais para o final do ano e início do ano, que é o período de férias, o período de festas, presente, etc. Então, olhando para esse quadro, estamos satisfeitos com a retomada desse ano. Houve uma mudança do que nós vínhamos vivenciando no ano passado. Apostar em peças exclusivas é a estratégia desta loja. As estampas ganham a arte da xilogravura, valorizando a cultura nordestina. As pessoas usam para praia, pós-praia, para uma festa, um aniversário, um churrasco. Nosso litoral permite. Quer construir casa na praia, no campo, ó? Prepara o bolso, porque a venda de materiais de construção também está em alta. E nesse setor, o que está em alta também são os preços. Em setembro, o Índice Nacional da Construção Civil subiu 0,5%. O ritmo dos aumentos está desacelerando, mas construir e reformar aqui no Brasil continua se tornando mais caro a cada mês. Com o material de construção cada vez mais caro, a obra da dona Maria Lúcia está em outro ritmo. Começa, faz alguma coisa, vê que não vai dar, que vai demorar, que vai ficar muito caro, a gente para um pouco. Também não está fácil para a dona do depósito. Ela está recebendo tudo mais caro e, para segurar o cliente, reduziu a margem de lucro. Nós trabalhamos aqui atualmente com em torno de 6 mil itens e todos eles tiveram alta. O cimento foi assustador, de R$19,90, hoje está quase R$30. Uma tinta que era R$180, hoje é R$260. Fio teve uma alta de mais de 70%. No início da pandemia, enquanto muitas indústrias pararam, a construção civil foi incluída na lista de atividades essenciais e as obras continuaram. Muita gente que estava em home office fez reforma em casa. Os fabricantes de material de construção, quando retomaram a produção, não conseguiram acompanhar o ritmo dos pedidos. Aí, quando há mais demanda que oferta, os preços disparam. Dezembro para cá dobrou, sim. Estou precisando de comprar uma torneira para colocar num tanque. E a que eu comprei por último 38, está achando de 70, de 80, de 90. O que mais subiu de preço foi o aço, que impactou no valor do arame, do prego, das ferragens em geral. O custo do frete, por causa da alta dos combustíveis, também contribuiu. Neste depósito, o gerente até desistiu de vender alguns produtos. Ferro, vergalhões, nós não trabalhamos mais. Paramos de trabalhar, justamente pelo preço. A gente está comprando muito caro, na hora de repassar o preço para o consumidor final, ele não quer. E os preços ainda estão subindo, só que menos. Não é que está mais em conta comprar material de construção. É que o ritmo do aumento, agora em setembro, caiu um pouco. É o que mostra o Índice Nacional da Construção Civil. O acumulado de 12 meses do índice calculado pelo IBGE chegou ao patamar mais alto em julho, quando a variação foi de 17,35%. Em agosto e setembro, a taxa diminuiu, mas continuou alta, 16,37%. Não há previsão de que haja queda no custo, que a gente está observando simplesmente a redução no ritmo de aumento. Então, os custos vão continuar num patamar elevado, só que subindo menos. O Alex, arquiteto, não vê saída. Segundo ele, não dá para abrir mão de materiais como o vergalhão, por exemplo. O material está 80% mais caro, mas sem ele não tem obra. Não tem o que fazer, tem que pagar o que eles perdem. A coisa que você pode fazer é pesquisar, mas a diferença que você encontra é muito irrisória às vezes.
E um grupo de amigas criou um projeto em Florianópolis em que elas mandam livros para um presídio feminino e recebem de volta cartas com comentários sobre as histórias lidas. E recebem também relatos sobre as histórias de vida, os sentimentos e as reflexões das leitoras presas. Elas estão sob o mesmo teto há 4 meses, mas não se conheciam. Entre tantas coisas em comum, o livro nas mãos. O suficiente para começar a conversa. E ela acha que ela acabou atrapalhando, né? Exatamente. As duas participam do projeto Caixa Postal do Presídio Feminino de Florianópolis. É como um clube do livro, mas com algo a mais. A troca de cartas entre as detentas e mulheres que enviaram os livros. Através do livro, a gente também tem essa oportunidade de colocar no papel o que sentimos, o que achamos, né? Muitas vezes coisas ocultas que estão guardadas dentro de nós. Me ajuda um monte a repensar por eu estar aqui também, né? Coisas que eu não queria estar, mas coisas que acontecem na vida. E aconteceu, eu vou refletindo, que tem nos livros também, que fala sobre a vida da personagem, eu vou refletindo comigo. Na caixa que chega ao presídio, tem livros, papel, caneta e envelopes. Quando vem uma nova caixa, essa aqui vai embora com as cartas das detentas. São impressões e reflexões de cada uma delas sobre aquela leitura. As idealizadoras do projeto leem cada carta, respondem, e aí começa uma troca de ideias entre mulheres, dentro e fora dos muros da prisão. Não se trata de fazer um resumo da obra, mas de falar sobre o que entende da obra, de que maneira aqueles personagens, aquele contexto, elas podem se identificar com aquilo e aquilo de alguma maneira retoma experiências de vida que elas próprias têm. A Dilma teve a ideia com outras 4 amigas. A Justiça deu o aval e a gestora do presídio abraçou a proposta. Elas podem se manifestar com as suas experiências também. Além de responder os questionamentos das autoras, elas podem colocar ali, expressar ali os seus anseios, as suas angústias nesse momento de tanta dificuldade com a pandemia. Com a leitura, o tempo passa. O tempo do relógio e o da sentença. A cada livro lido e resenhado, são 4 dias a menos atrás das grades. É um modo de me tirar daqui de dentro, ocupa a minha mente. Quando eu estou com um livro na mão, eu não penso que eu estou no presídio. Eu estou aqui, eu estou na história, eu estou aqui dentro, né? Eu viajo. Foi uma oportunidade muito boa que eles deram para nós. E para mim está sendo ótimo por causa da minha ansiedade e da minha depressão. Pode ser o pior do pior dos lugares. Esse entendimento, esse conhecimento é teu. Está aqui dentro. Não tem grade, não tem cadeado. A seguir, o relatório final da CPI da Covid vai ser votado no dia 20 de outubro. Hoje, os senadores estão ouvindo um empresário investigado por financiar a propagação de informações falsas durante a pandemia. E uma alemã de 96 anos foge no dia em que seria julgada por envolvimento com milhares de mortes num campo de concentração. Até já. Uma briga entre gangues ligadas a cartéis de tráfico internacional de drogas terminou com 116 mortos numa prisão em Guayaquil, no Equador. Esse já é considerado o maior massacre dentro de um presídio no país. Ontem à noite, o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, afirmou que pelo menos 80 pessoas ficaram feridas e decretou um estado de exceção nacional em todo o sistema prisional. O presidente disse também que, por enquanto, a briga não foi totalmente contida. Segundo as autoridades, os presos usaram facas, armas e bombas durante o conflito. Do lado de fora da prisão, parentes estão desesperados em busca de informações. E uma mulher de 96 anos, acusada de cometer crimes num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, fugiu hoje de manhã, pouco antes do início do julgamento dela na Alemanha.
A corte, onde aconteceria a audiência, numa pequena cidade do norte da Alemanha, ficou vazia. A porta-voz do tribunal disse que, por lei, a audiência não pôde começar sem a presença da ré. Irmgard pegou um táxi hoje cedo da casa de repouso onde vive e desapareceu. Ela é acusada de ser cúmplice no assassinato de mais de 11 mil pessoas quando trabalhou como secretária do comandante do campo de concentração de Stutthof. O Comitê Internacional de Auschwitz, que reúne sobreviventes e parentes de vítimas do Holocausto, criticou as autoridades alemãs por não terem previsto a fuga. Irmgard foi localizada horas depois e foi detida. A audiência foi remarcada para o dia 19 de outubro. Aqui no Brasil, o Senado aprovou o projeto de lei que muda a lei de improbidade administrativa e torna mais difícil a punição de agentes públicos. O texto que foi aprovado determina que servidores, funcionários e políticos só poderão responder por improbidade se for comprovado que tiveram a intenção de cometer o ato ilícito. Hoje, o agente público pode ser enquadrado na lei por omissões ou ações contra a administração pública com ou sem intenção. Procuradores e juristas afirmam que, da forma como está, o texto prejudica o combate à corrupção. Agora, esse texto volta para a Câmara dos Deputados e, se for aprovado, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A empresa Global Gestão em Saúde foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje em Barueri, na Grande São Paulo. Essa empresa é suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos em troca de apoio em contratos com o governo federal. E um dos donos da Global também é dono da Precisa Medicamentos, que é investigada pela CPI da Covid por suspeita de envolvimento em negociações irregulares para a compra da vacina indiana Covaxin. Carros da Polícia Federal e da Receita Federal chegaram bem cedo à sede da Global Gestão em Saúde, que fica numa área nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na cidade e em outros 5 municípios da região. Uma parte da operação foi realizada em Passos, no sul de Minas Gerais, onde moraria o suposto operador do esquema, mas os policiais encontraram a casa vazia. Buscas também foram realizadas em residências e escritórios na Grande São Paulo, atrás de documentos e computadores que podem ajudar as investigações sobre a suspeita de que a Global usava um grupo de empresas do setor de medicamentos para simular operações comerciais e financeiras com a finalidade de desviar dinheiro para empresas de fachada. O objetivo do esquema, segundo a polícia, era gerar fundos para serem utilizados como propina no pagamento de agentes políticos em troca de favorecimento na contratação das empresas por estatais. Entre os investigados está o empresário Francisco Maximiano, um dos donos da Global, que também responde pela Precisa Medicamentos. No mês passado, ele prestou depoimento à CPI da Covid sobre suposta atuação da Precisa como intermediária entre a Bharat Biotech e o Ministério da Saúde na negociação irregular de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Maximiano não respondeu a maioria das perguntas feitas pelos senadores que integram a CPI, respaldado por um habeas corpus. A ação de hoje foi a 14ª fase da Operação Descarte, que começou em 2018 e partiu da delação premiada do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato. Desde então, diversas empresas entraram na mira da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público, suspeitas de distribuir propinas a agentes públicos em troca de vários tipos de vantagens junto a governos estaduais e federal. Se confirmadas as investigações, os suspeitos alvos da operação de hoje podem responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização. Em nota, a defesa da Global Gestão em Saúde chamou de surreal a repetição de busca e apreensão pela terceira vez em 13 dias em empresas do grupo, atrás de documentos sobre o que delatores disseram que teria acontecido 7 anos atrás. A nota diz também que não há qualquer contemporaneidade ou elemento mínimo para justificar essa operação.
E a CPI da Covid no Senado está ouvindo hoje o empresário bolsonarista Otávio Facuri. Os senadores têm indícios de que ele teria financiado a divulgação de informações falsas sobre a pandemia. Raquel Honorato está acompanhando tudo e conta pra gente os detalhes. Oi, Raquel. Oi, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O empresário Otávio Facuri conseguiu ontem no Supremo Tribunal Federal o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, ele pode ficar em silêncio nas questões que possam incriminá-lo, mas até o momento está respondendo a todas as perguntas. Facuri é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que teria intermediado a venda de vacinas entre a empresa americana Davat e o Ministério da Saúde. No mês passado, em agosto, os senadores aqui da CPI já ouviram um depoimento do presidente do Instituto, o coronel Elcio Bruno. Facuri responde a 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o das fake news, que apura ataques e ameaças a ministros da Corte, ao STF e a disseminação de informações falsas, e também ao inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra as instituições e a democracia. Hoje, aqui no depoimento, diante dos senadores, Facuri voltou a defender posições sobre a pandemia que são contrárias ao que dizem cientistas, condenadas por cientistas e também especialistas. Logo no início da sessão, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, ironizou a ausência hoje da tropa de choque do governo. Ao contrário do que ocorreu ontem, no depoimento de outro empresário bolsonarista, Luciano Hang, quando até deputados bolsonaristas e todos os senadores da CPI ligados ao presidente da República estiveram presentes. Aquela trupe toda, eu não sei quem é mais rico, se é o senhor ou o cara da van. Eu acho que é o velho da van. Senão eles estariam aqui todos, né, para proteger. Mesmo o senhor mesmo o senhor defendendo o presidente Bolsonaro, a tropa de choque dele não está presente para lhe defender. Não está aqui ninguém. Para o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, autor do requerimento para a convocação de Otávio Facuri, o empresário é um dos principais financiadores dos canais de disseminação de notícias falsas. Na fala inicial, Facuri negou produzir fake news. Antes das perguntas do relator, o senador Omar Aziz passou a presidência ao senador Fabiano Contarato, da Rede. Contarato é delegado aposentado da polícia e foi atacado por Facuri em uma rede social. A publicação dizia o seguinte, abre aspas, o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe cativou? Fecha aspas. Qual imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal ad infinito. E você não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então, o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família
na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. O senador recebeu o apoio de parlamentares e Otávio Facuri pediu desculpas. Eu declaro que o meu comentário não teve a intenção de lhe ofender, e eu sei que se lhe ofendi, e lhe ofendi profundamente, lhe peço desculpas, me retrato deste comentário infeliz, porque eu não sou uma pessoa que discrimina nem raça, nem cor, nem orientação sexual. O senhor deve pedir perdão não só a mim, não só ao parlamento, e a todos que se sentiram ofendidos, a todos que se sentiram ofendidos com este comentário. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, pediu que o Ministério Público Federal investigue o crime de homofobia. Logo em seguida, o relator, senador Renan Calheiros, do MDB, mostrou um vídeo em que Facuri se posiciona contra a vacinação. Diante dos senadores, o empresário manteve a opinião e mentiu sobre as vacinas contra a Covid, usando dados falsos para se justificar. O relator afirmou que Facuri desqualificou as vacinas aprovadas pela Anvisa e que são responsáveis pela redução de mortes e internações. O empresário também admitiu, sempre usando dados incorretos para se justificar, que é contra o uso de máscaras. Especialistas e agências de saúde internacionais já destacaram a importância da máscara para evitar o contágio. Facuri também defendeu remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid-19 e foi criticado por senadores ao dizer que essas declarações são apenas uma opinião. Isso não é liberdade de opinião. Quando a sua decisão, a sua opinião compromete a saúde de todos, isso não é liberdade de opinião, isso é crime. E olha o resultado dessa campanha, desse estímulo, que teve quase 600 mil mortes. Liberdade de opinião é eu torcer para o Flamengo, o senador Tarso ali torcer para o Ceará. Liberdade de opinião é alguém ser de esquerda, outro ser de direita. Isso é liberdade de opinião. Quando a sua posição, a sua opinião compromete a vida de todos, isso não é liberdade de opinião, não. Quem de alguma forma participou dessas campanhas de aglomeração, de não usar máscara, de não vacinar, de deixar que o vírus caminhasse livremente, elevasse o contágio da população, se submetesse ao tratamento precoce e não à vacina. Quem de alguma forma participou disso tem responsabilidade com o agravamento do número de mortes da Covid do Brasil. Ainda durante o depoimento, o empresário Otávio Facuri negou que tenha relação com o presidente Jair Bolsonaro, disse que conhece um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, mas que não frequenta a casa dele. Facuri admitiu, no entanto, que financiava o Instituto Força Brasil, que, segundo os senadores, teria propagado informações falsas sobre a pandemia. Agora há pouco a sessão estava suspensa por intervalo de almoço. Ela acaba de ser retomada e hoje também, durante os trabalhos, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, anunciou os próximos passos da CPI. Ele disse que na semana que vem, na terça-feira, os senadores esperam ouvir o depoimento de Carlos Alberto Sá, executivo da VTC-Log, que, segundo os senadores, entrou na mira da CPI porque teria havido um sobrepreço num contrato entre a VTC-Log e o Ministério da Saúde. Na quarta-feira, os senadores esperam ouvir o depoimento de algum médico da Prevent Senior, a Prevent Senior, que, segundo os senadores, ocultou mortes de pacientes por Covid e também teria aplicado no tratamento de pacientes com Covid medicamentos ineficazes e ainda sem o consentimento de familiares. E na quinta-feira, os senadores esperam ouvir alguém da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ainda, segundo os senadores, somente essa semana emitiu a primeira autuação contra a Prevent Senior. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, também anunciou a data de entrega do relatório final pelo relator, senador Renan Calheiros. Seria no dia 19 de outubro e no dia seguinte, no dia 20, os senadores votariam esse relatório. Maju, sessão segue por aqui. Obrigada, Raquel.
E as negociações suspeitas envolvendo o governo brasileiro na compra de vacinas contra a Covid são tema de uma nova série documental, A Corrida das Vacinas, Mercado Paralelo, que já está disponível no Globoplay. As principais linhas de investigação da CPI da Covid e os bastidores da venda de vacinas para o Ministério da Saúde durante a pandemia, que já matou quase 600 mil brasileiros, estão nessa nova série original Globoplay. A Corrida das Vacinas, Mercado Paralelo foi gravada no Brasil e na Flórida e no Texas, lá nos Estados Unidos. Produzida pelo jornalismo da Globo, a série documental detalha em 2 episódios os bastidores das negociações, concretizadas ou não, com depoimentos inéditos. A direção é de Álvaro Pereira Júnior, que também assina A Corrida das Vacinas, série sobre a produção do imunizante contra a Covid, que está disponível no Globoplay desde abril. E essas séries sobre vacinas estão abertas mesmo para quem não é assinante no Globoplay. Então vai lá e confira. JH vai terminando por aqui. Agradeço a companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.